Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Jogo Aberto, onde a gente vai estar vendo Renata Fã juntamente com os demais comentaristas, trazendo as últimas informações, as últimas notícias a respeito do Mengão, tá bom? Tudo isso a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo, mas antes peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Chaveamento da Libertadores, tudo definido. O Estudiantes é o adversário do Corinthians, no mesmo lado, Flamengo e Del Valle. Passando para outra chave, temos a LDU enfrentando o Palmeiras. Vai ser legal, Daverson e Andréas Pereira, não é? E o Platense é o adversário do Fluminense. Pessoal, quem é que tem o adversário mais difícil na opinião de vocês? Começo com o Cecinho. Corinthians. Edu. Corinthians tem o adversário Estudiantes. Mais Eu acredito que esse é o confronto mais equilibrado. Assim, Platense e Fluminense pode ser, mas o maior equilíbrio aí realmente, na minha opinião, é Estudiantes e Corinthians. Edu Dracena, qual é a sua opinião? Renata, eu acredito que o Flamengo, o Del Valle tem 26 jogos na temporada, ganhou 22. Então vem muito forte, joga na altitude. É um time que toca muito bem a bola. O Flamengo já teve dificuldade aqui, eu acho que foi na Copa. Perdeu um título o Flamengo perdeu para o Del Valle. Uma Recopa. Na Recopa, então acho que o Flamengo tem um adversário mais difícil. Agora, Ronaldão, e você olhando tudo aqui? O Flamengo. O Flamengo pegou o Del Valle aí, que meteu 3 anos no Tolima e a altitude também. Eu vou nessa linha aí do Flamengo. Então você já está falando que o Independente o Estudiantes vai passar pelo Corinthians? Não, ali o confronto vai ser Flamengo e Corinthians, viu, Cicinho? Depois você, depois você assiste na TV, porque o seu time nem tá aí. Depois o Flamengo passa o carro no Independente. E assiste. Aí, melhor você assistir do que você participar da Série B. Você acha que passa o carro, Cicinho? Passa o carro, o trator, o ônibus. Continua torcendo, Cicinho. Agora o Corinthians vai sofrer e não vai passar, né? Isso, né? Enfim, agora vamos voltar para o nosso... A última terça-feira foi de reapresentação de alguns clubes do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense voltaram a treinar depois da rodada do fim de semana. Essas duas equipes só vão voltar a jogar no próximo fim de semana. Enquanto o Flamengo recebe o Botafogo no estádio do Maracanã, o Fluminense vai até a Arena da Baixada enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Por falar também para o Furacão, na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, e para o jogo contra o Flamengo no domingo, uma pressão muito grande já em cima do treinador interino, que é o Rodrigo Belão, ele que era o comandante do Sub-20, está tapando o buraco desde a saída do Franklin Carvalho e provavelmente vai ser ele o comandante não só desse jogo contra o Flamengo, mas também da partida diante do Palmeiras, que é na rodada seguinte. Do lado do Botafogo, a expectativa é por uma resposta depois da derrota para o Furacão, até porque o Botafogo perdeu a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados. Já do lado do Flamengo, a notícia que movimentou os bastidores gira em torno do meia Gonzalo Plata. Ele que desperta o interesse do Dinamo de Moscou, da Rússia. O Flamengo já informou o clube russo que só aceita negociá-lo por 15 milhões de euros e o pagamento deve ser feito à vista. A primeira oferta da equipe russa gira em torno de 12 a 13 milhões de euros, ou seja, se esses valores não subirem, o Flamengo provavelmente não vai negociar o Plata, que foi comprado por 9 milhões de dólares. No mais, a reapresentação do Flamengo contou com seus principais jogadores e alguns atletas que estão no departamento médico são esperados para, quem sabe, terem condições de atuar no próximo domingo. Alexandro, Vitão e também o Nico de la Cruz. Já o Fluminense, que também não vai... Tem o seu adversário definido na Copa Libertadores, vai ser o Independiente Del Valle, que passou pelo Tolima, que é um time, aliás, que não perde há 14 jogos. Quantos jogos? 16 jogos. 16 vitórias seguidas o Independiente Del Valle tem, e vai encarar o Flamengo, Mauro, que está em vias de, sei lá, negociar Plata ou não. E, a partir do momento que negociar Plata, pode até pensar em fazer novos investimentos no clube. O time do Independiente Del Valle é um time meio chato, né? Mas a classificação já estava desenhada. Eles ganharam do Tolima fora de casa. Ontem abriu 2-0, tomou um gol, depois fez mais um. Uma vitória até tranquila. Então já estava aí mais ou menos dentro do planejamento, creio eu, jogar
do dia 9 ou 10, 8, 9 ou 10, aí depende aí quando as datas foram definidas, né, em Quito. Sobre o Plata, de fato, há interesse do Dinamo de Moscou. O Flamengo quer vender o jogador desde que eles paguem à vista, os russos. Essa é uma condição básica que o clube, a priori, coloca. E o valor, acredito, pelo que eu conversei com algumas pessoas, em torno de 12 milhões de euros, algo em torno disso. Se chegarem à vista nesse valor, é provável que o Flamengo venda o jogador e aí vai buscar um outro atacante de lado, além do centroavante, que já é um desejo de algum tempo. Por que eles querem o dinheiro à vista? Porque com o dinheiro à vista você consegue, a grosso modo, você consegue dar uma entrada e parcelar o restante para contratar outros caras. Se você recebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu pago 14, mas eu pago em 3 anos. Não, eu quero 12 à vista. É isso, porque com o dinheiro na mão você consegue. E eu acho que também rola uma certa questão com russos, né? Como foi com o Zenit quando o Gerson foi embora, que foi à vista. Enfim, o mercado russo é um mercado diferentão, né? Eles não jogam contra times de outros países, a questão da guerra, tudo, futebol meio à parte. Mas a situação é essa. E depende agora da negociação avançar ou não, só que os dias estão correndo, é só até o dia 11, né? Dia 11 acaba a janela de contratações, 11 de setembro. Tem mais 2 semanas aí pela frente. Bom, Independente Del Valle no caminho. Coloca de novo a tela aí com os confrontos da Libertadores. Porque o caminho do que o Flamengo está é um caminho chato, né? Porque pode ter o Corinthians, pode ter o Estudiantes, não é isso? É isso. No caminho aí, agora pega o Independente Del Valle, um time chatinho. Mas o Flamengo já eliminou, inclusive, o Independente Del Valle, né? Em outras circunstâncias. Eu não lembro do histórico exatamente. O Flamengo continua como favorito, seria favorito tanto contra o Tolima quanto contra o Del Valle. Mas claro que entre os dois era melhor se pudesse escolher pegar o Tolima, veio o Del Valle, mas ainda acho que o Flamengo é favorito. Tem sempre a questão de você ter que jogar um pouco numa altitude, que não é a pior altitude possível, mas é uma altitude a do Del Valle. Mas ainda vejo o Flamengo como favorito desse lado da chave. É um lado, como você disse, mais complicado do que o outro realmente, mas ainda vejo o Flamengo como um favorito, com plenas capacidades de passar desse jogo, de avançar, mas de fato é um time que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só vou para o Casagrande, mas só para uma outra coisa ainda sobre o Flamengo, Mauro. Se conseguir, vamos lá, consegue vender o Plata por uma grana que chega à vista e tal, a cartada é de novo no Luiz Henrique ou não se creio, sabe? não. Acho que não. Essa grana não vejo essa possibilidade. Ou não? Eu não vejo essa possibilidade, a não ser que tenha algum fato novo. Não vejo essa possibilidade, não. Luiz Henrique, os caras queriam 35 milhões. Tá. E subiram o valor, começou uma conversa, subiu o valor, o Flamengo saiu fora. Não acredito mesmo que seja esse o alvo, não. Acho que vai ser um jogador mais barato, mais jovem, aqui da América do Sul. Agora, se precisar de um cara, uma posição, você acha o quê? Atacante ou atacante de lado? Centroavante ou... Se vender o Plata, são os dois, tem que contratar os dois, e vai ter que buscar mais alguém. O Plata... Já não tem o Cebolinha, que é um jogador já em fim de contrato, que pode até sair, de repente, se tiver um acordo para liberá-lo para algum clube. Li uma reportagem dos dois. Li uma reportagem hoje no Globo que uma questão do Flamengo é que ele não está conseguindo se livrar dessa turma aí, que não tem jogado, que não deu certo, Cebolinha, o De La Cruz, por causa do salário muito alto deles, não estão conseguindo negociar esses jogadores. Isso já é uma história antiga, né? O De La Cruz é uma herança da outra gestão. Tem o Saúl que operou lá o pé e desde então ele não consegue ter um bom rendimento. E o Cebolinha tem final de contrato, até agora não conseguiu, não vai conseguir agora, dificilmente. O contrato dele acaba em dezembro, já pode assinar pré-contrato com alguém, a não ser que de fato apareça nos próximos dias alguém interessado em tê-lo já e faça um acordo, libera. O jogador vai embora, que ele praticamente não é utilizado. Mas ele especificamente vai acabar o contrato, né? Os outros ainda não, né? Não. Os outros têm contrato em vigor ainda. Porque o Cebolinha, enfim, o cara não vai chegar e falar, pois bem, eu ganho 10 milhões aqui, quero ganhar também no Chapecoense. Não vai dar, né? E ao mesmo tempo o Cebolinha pode se colocar numa posição de vou ficar aqui, terminar o meu contrato em dezembro, dando seu exemplo, ganhando 10 milhões por mês, e aí depois, claro, ele vai ter que topar ganhar menos para algum time. Agora, no momento, ele não necessariamente precisa abrir mão dessa grana, né? Ele está numa situação, tirando a que ele não joga, uma situação financeira confortável. Casão, Independente Del Valle, time chato, joga na altitude, não tem torcida, também não sente torcida, porque não tem torcida em casa, não liga porque não tem torcida. É um time meio chato, né? É um time complicado. Tem histórico de tocar bem a bola, né?
já fez grandes campanhas em Libertadores e Sul-Americana. É um bom time. Mas eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, quando você falou, o Flamengo obviamente preferia o Tolima, mas veio o Independente Del Valle, né? Eu fiquei pensando nos históricos dos clubes, como eles são diferentes, né? O Corinthians ia preferir o Del Valle, por exemplo, porque, mesmo sendo melhor, o Tolima... O Tolima é chato, né? O Tolima já eliminou o Corinthians 2 vezes e tal. Então, o futebol é supersticioso, gente. Então, cada clube tem o seu histórico e tem suas preferências, não só se o time é melhor ou pior, mas como o histórico de confronto com esses times. Eu acho que para o Flamengo tanto faz, né? O Del Valle é melhor que o Tolima? Eu não sei se é melhor. Tem mais histórico. Tem uma história mais importante na América do Sul do que o Tolima. Mas não sei se é tão melhor assim. O Flamengo tem um timaço, caramba. O Flamengo tem um timaço. Ele foi campeão ganhando do Palmeiras ano passado. O Palmeiras também tem um timaço. Foi campeão ganhando do Flamengo a última Libertadores. Então esses times, Palmeiras e Flamengo, mesmo tendo que jogar, por exemplo, o Flamengo pode pegar o Corinthians numa semifinal, o Palmeiras pode pegar um Fluminense numa semifinal, pode ser que aconteça isso. Mesmo assim, são times que têm que jogar contra qualquer um. Não pode escolher aqui nem Copa do Mundo, gente. Sabe, você vai lá, uma França, uma Espanha, Inglaterra, esses times que estão no auge nesses últimos tempos, quando ele vai para a Copa do Mundo, não tem que ficar escolhendo, vamos pegar segundo para pegar aquele lá. Você vai ter que passar por pedreiro do mesmo jeito. Então o Flamengo, eu acho que é essa linha. O Flamengo tem que jogar contra qualquer um. Prefere esse ou aquele, mas quem cair, o Flamengo é melhor. Perfeito. Olha, vamos fazer um breve intervalo aqui na TV, mas vocês podem nos dar mais likes. Estamos chegando a 4,4 mil. Dá para chegar em 4,7. Nossa. Não, 4,6, 5, então. Então vamos para um breve intervalo na TV, não saiam daí, já voltamos, mandem suas mensagens, façam o programa com a gente, venham. Quero aproveitar o intervalo, Tirone, eu estava estudando uma alternativa aqui para acabar com o conflito de interesse da Leila, Vasco e Palmeiras, aí eu achei uma solução. Só a Leila renunciar. Sai, é só sair. Sai do Palmeiras, deixa o Buozzi como primeiro vice, assume o Palmeiras... A Leila vai para o Vasco e fica tranquilo, não tem problema. O Palmeiras não é dependente da Leila, ela pode ir embora. Se ela quer tanto comprar o Vasco, pode ir. Por que ela não faz isso? Você sabe, tem ideia? Ego, poder. Então ela quer ter as duas coisas. Assim. Ela quer sair do Palmeiras ganhando a Libertadores. É simples, vai embora. O Lamarck sendo conselheiro... Essa é uma pergunta que eu faço. E a outra é que, bom, a explicação é que o Vasco está encalacrado, precisa de dinheiro de qualquer maneira. Então o Vasco não pode esperar. O Vasco não pode esperar. O Palmeiras não pode esperar. A Leila poderia. A Leila poderia simplesmente sair do Palmeiras. Já que ela quer comprar, sai. É bem simples. Seguinte, Casagrande tem lugar de fala no comentário do gol. Jogava muito. Ontem vi no YouTube um jogo em que o Torino venceu a Juventus de Roberto Baggio e companhia. 2 gols do Casagrande em 92. Elegância pura. Que é isso, hein? Obrigado. Sabe que há poucas semanas levantaram esse vídeo desse jogo aí, publicaram, postaram de novo, eu não sei qual foi o motivo, mas obrigado pelo elogio. É sempre bom, né? Quando você recebe mais ataques que elogio, o elogio cai bem. Isso, na verdade é quase que um garimpo você achar um elogio aqui, ó. Por exemplo, o Pó de Hermanos fala que eu estou modernão porque eu estou com a unha preta, pintando de preto. Não, na verdade eu amassei o meu dedo na porta do carro. Tá demorando assim. para sair isso aí, hein? Não, mas é assim mesmo, eu já estudei o assunto. Demora mesmo, demora um pouco para curar, mas tá aqui a minha unha preta por enquanto. O Leonardo fala assim, vocês vão comentar a notícia de que o BAP vai processar o presidente do Vasco? O Pedrinho falou um monte de coisa sobre o BAP, né? Falou que é mau caráter, que é não sei o quê, agora vai ser processado criminalmente ali na esfera civil pelo presidente do Flamengo por danos morais, né? Tá pedindo aí uma indenização. 40 mil, acho. 40 mil de indenização para o Pedrinho, o presidente do Vasco. Como disse o Mauro, né, as pessoas vão xingando o outro de mau caráter, assim, com uma certa tranquilidade. A Leila processou o Dudu, né? Porque o Dudu falou, né? Vai não sei o quê. Oi. Tirone, você sabe que uma das possibilidades de acabar com essa falta de educação e falta de respeito que todo mundo está tendo hoje, na grande maioria
Todo mundo não, porque nós não temos e muita gente não tem. Mas você vê os ataques que as pessoas fazem, é processando mesmo, cara. Sim. Processou. Claro. Como mau caráter? Qualquer um é mau caráter agora. Isso. Você faz uma crítica pro jogador, o cara fica puto, ele vai lá e fala que você é mau caráter. É isso. Perfeito, concordo, estamos voltando. Agora, concordo, estávamos falando aqui sobre processo, né? Que o BAP vai processar o presidente do Vasco, o Pedrinho, porque o chamou de mau caráter, e o Casão falou, pô, mas esses caras, né, para resolver esse negócio de um xingar o outro, é processo mesmo. Como diz o Mauro, como é que é? A internet não é terra de ninguém. Não pode ser terra de ninguém. Virtualmente deveria ter, que nem a gente tem, porque se eu chego aqui, quebro um ônibus, eu tenho um RG, a polícia vai pegar meu RG, vai lá me fichar e tal. Na internet a galera fica livre. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí algumas informações a respeito do Mengão e eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.